Aviso ao telespectador. Esta história contém elementos perturbadores sobre um jogo online que leva à automutilação e outros atos perigosos. É um alerta para os riscos de jogos e desafios online que promovem a toxicidade e o dano. Sempre procure ajuda e denuncie conteúdos assim. O jogo se chamava Noite Perpétua. Não estava nas lojas de aplicativos, nem era promovido em grandes plataformas. Ele se espalhava pelas sombras da internet, em fóruns fechados e grupos de mensagens criptografadas. Diziam que era um jogo de autodescoberta e superação. Na verdade, era uma descida ao inferno. Meu amigo Lucas era fascinado por tudo que era underground. Ele me falou da Noite Perpétua, com os olhos brilhando de excitação. É como um teste de coragem, sabe? 50 desafios, um por dia, por 50 dias. No final você encontra a verdade. Eu tentei avisá-lo. Lembrei-o do Baleia Azul, um jogo da vida real que anos atrás levou adolescentes a se machucarem e até pior. Mas Lucas achava que era diferente, que ele era forte o suficiente para parar a qualquer momento. O começo inocente. Os primeiros desafios eram inofensivos. Dia 1. Acorde às 4h20 da manhã e tire uma foto do céu. Dia 5. Desenhe uma baleia, sim, uma baleia, em um papel e poste anonimamente. Dia 10. Passe uma noite sem dormir assistindo a filmes de terror. Lucas me mostrava suas conquistas. Ele estava exausto, mas orgulhoso. O curador do jogo, um perfil anônimo com uma imagem de um corvo sombrio, elogiava seu progresso, dando a ele um senso de pertencimento e importância. A escuridão começa. Foi a partir do dia 20 que as coisas começaram a mudar. Dia do Apocryph. Uma frase obscura em seu braço, com uma caneta permanente, e envie a foto. Dia 25. Faça um corte superficial em sua mão e envie a prova. Dia 30. Suba em um telhado ou em um prédio alto e tire uma foto da borda. De madrugada, Lucas estava diferente. Seus olhos tinham olheiras profundas. Ele usava mangas compridas mesmo no calor. Ele estava mais isolado, sempre no telefone, respondendo a mensagens do tal curador. Ele se irritava quando eu perguntava sobre os desafios. Você não entenderia. É sobre me libertar. O que acontece quando nem o céu nem o inferno aceitam uma alma? Quem era o Corpo Seco? Segundo a lenda, o Corpo Seco foi um homem extremamente cruel em vida. Maltratava a própria mãe, roubava, blasfemava contra Deus, não respeitava ninguém. Quando morreu, nem o céu nem o inferno aceitaram sua alma. A terra também o rejeitou. Então seu corpo não apodreceu, não virou pó, não foi enterrado e passou a vagar pelas matas e estradas. Ele se tornou algo entre um homem, um cadáver e demônio. Aparições. Testemunhas dizem que ele aparece como um homem muito magro, pele grudada nos ossos, olhos fundos e brilhantes, cheiro de terra molhada e boca torta em um sorriso seco. Ele surge principalmente em estradas desertas, perto de cemitérios, em matas fechadas, de madrugada, e pergunta coisas estranhas como: você me aceita? Posso caminhar com você? Quem responde sim adoece dias depois. Relatos antigos. No século XIX, moradores diziam ouvir passos no mato, galhos quebrando e uma voz rouca chamando nomes. Alguns juravam ter visto um homem parado na beira da estrada que desaparecia quando alguém se aproximava. Padres tentaram benzer a região, enterrar ossos encontrados, rezar missas, mas a lenda nunca morreu. Regra popular. O povo dizia: nunca fale com alguém na estrada depois da meia-noite. Pode não ser, gente. Porque essa lenda é tão estranha? Porque ela mistura castigo espiritual, corpo físico andando, rejeição do céu e do inferno e medo coletivo. É uma das poucas lendas brasileiras onde o morto não descansa e nem pertence a lugar nenhum. Uma casa escolheu seu morador e tentou expulsá-lo com violência. Não era um fantasma qualquer, era algo que odiava estar vivo. A entidade obsessora. A família Kramer se mudou para a casa nos anos 1980, achando que seria apenas um lugar antigo e barato. Pouco tempo depois começaram os fenômenos. Passos pesados no segundo andar, portas batendo sozinhas, móveis sendo arrastados.
Objetos atravessando a casa como se fossem arremessados. Sensação constante de estar sendo observado. Mas o pior, a entidade escolheu um alvo específico. O pai da família, Bob Cranmer. Ela parecia odiar sua presença. O espírito começou a se manifestar de forma violenta. Empurrava Bob escada abaixo, o jogava contra paredes, deixava marcas roxas em seu corpo. Imitava vozes da família para confundir todos. Visitantes também presenciaram. Sombras se movendo sozinhas. Vultos humanos sem rosto. Uma figura escura parada no corredor. Um amigo da família afirmou ter visto algo como um homem feito de fumaça, parado no quarto. A família tentou. Padres, pastores, mediums, bendimentos, exorcismos improvisados, nada funcionou. O espírito parecia ficar mais agressivo após cada tentativa. Ele não queria sair. Parecia ligado à casa e a Bob. Por que o caso é não resolvido? Por quê? Há dezenas de testemunhas, relatos documentados por investigadores paranormais. Nunca foi provada fraude. A entidade nunca foi identificada. Não houve explicação científica definitiva. A família acabou abandonando a casa, mas vizinhos ainda relatam. Luzes acesas sem ninguém morar lá. Sons anuati. Sensação de presença hostil. Até hoje não se sabe. O que era a entidade? Por que se fixou em Bob? Se ainda está na casa? A voz distorcida no telefone era familiar demais, mas desta vez não causava pânico, apenas raiva. Ainda quer brincar? O jogo não acabou. Ghostface, o desgraçado, tinha se tornado uma sombra constante em nossas vidas. Eu e Theo havíamos sobrevivido a ele uma vez, mas ele sempre voltava. Hoje, porém, a história seria diferente. A perseguição viraria caçada. E ele seria a presa. Ele vai vir, Theo, eu disse, olhando para o meu amigo. Os olhos de Theo brilhavam com uma mistura perigosa de medo e determinação. Sim, ele respondeu, apertando o cabo da besta de brinquedo que havíamos modificado com uma ponta de metal, afiada. Mas hoje, quem vai rir por último somos nós. Tínhamos montado a armadilha na minha caça. Sabíamos que Ghostface sempre atacava, em locais que ele considerava seguros para suas vítimas. Minha casa era perfeita, escura, com muitos esconderijos e, o mais importante, muitas maneiras de ele cair em nossa teia. A campainha tocou. Não, era um toque normal, mas sim um prolongado e ameaçador, como se ele estivesse zombando. Olhei para Theo. Hora do show. Sussurrei. A perseguição que virou caçada. Isca, a janela dos fundos que Theo deixou, acidentalmente destrancada. Estava no andar de cima, fazendo barulho, como um rato assustado. Theo estava escondido no porão, pronto para a segunda parte do plano. O som do telefone tocou novamente. Vindo da cozinha, ouvi seus passos lentos e calculados subindo as escadas. Ele estava vindo. Você se esconde no guarda-roupa do quarto principal. Você ouve os passos pararem no quarto. O rangido da porta do guarda-roupa se abrindo. Mas era a porta de um guarda-roupa vazio. Ele checou errado. Você tem segundos para agir. Ghostface me encontrou. Não importa onde eu estivesse. Mas eu não fugi. Eu o provoquei. Você não é tão esperto quanto pensa, Ghostface. Ele parou. Sua máscara inexpressiva parecia fixar-se em mim. Ele levantou a faca. Eu corri. Mas não para longe. Corri para a escada, descendo para o andar de baixo, onde Theo estava esperando. Eu sabia que ele me seguiria. Você corre para a cozinha, com as luzes piscando, onde um balde de água ligado a uma bateria de carro espera. Você corre e vira uma mesa, bloqueando a visão de Ghostface por um segundo. Ele entra na cozinha. Você ouve um grito, abafado e o som de algo caindo. A luz pisca uma última vez e se apaga. A armadilha funcionou. Ghostface está atordoado. Ele está no chão, gemendo, tentando se levantar. Theo aparece das sombras, segurando a besta de brinquedo improvisada. Seus olhos estão arregalados, mas ele tem uma mira firme. Acabou o jogo. Palhaço! Theo rosna. Ghostface tenta se levantar. Cambaleando, ele busca a faca, mas ela está longe. Você grita para Theo atirar logo, sem hesitar, e Theo não hesita. A besta dispara. A ponta de metal atinge Ghostface no ombro profundamente. Ele grita. Um som que não é mais distorcido, mas de dor genuína. Ele cai novamente. A máscara virada para o chão. Ele está ali.
É indefeso. Vocês arrancam a máscara, mas é apenas um adolescente assustado. Um garoto que havia sido manipulado por alguém mais sombrio. Uma escolha errada naquela noite mudou tudo. E você vai entender por que agora. A aposta era simples. Passar uma noite na antiga fábrica Sterling. Léo me arrastou para isso. Chegamos ao entardecer. O portão rangeu. O ar era pesado, com cheiro de mofo. Relaxa, Gabriel. É só uma fábrica velha, disse Léo. Entramos no salão principal. Máquinas enormes, teias de aranha e manchas escuras no chão. Então ouvimos... clac, clac! Um som metálico vindo do fundo do galpão. Que porra é essa? Léo sussurrou. O som parou. Silêncio. Clac, clac, clac mais perto. Da sombra surgiu uma figura alta, com um macacão azul, máscara branca e uma faca de açougueiro arrastando no chão. Michael Myers. Corre, Gabriel! Léo gritou. Corremos entre as máquinas. Myers não corria, apenas andava, mas se aproximava rápido. Sua escolha. Porta à esquerda, corredor escuro, ou escada à direita, mezanino, corredor escuro. Vocês entram num labirinto de caixas. Myers os procura. Sua escolha. Sala de caldeiras ou esconder-se sob lonas. Sala de caldeiras. Calor, tubulações, uma escotilha pesada no teto. Esconder-se. Silêncio. Vocês saem. Myers está no fim do corredor. Ele os viu. Vocês correm até uma ponte de metal enferrujada. Sua escolha. Cruzar a ponte ou cortar os cabos? Cruzar. A ponte range, uma tábua cai. Myers está na outra ponta. Cortar os cabos. Eles são grossos demais. Myers já está na ponte. Clímax. Não importa o caminho. Myers está a centímetros de vocês. Léo tropeça. Myers levanta a faca. Você vê um extintor, uma barra de metal ou um cabo elétrico. Sua escolha. Extintor. Você esvazia no rosto de Myers. Ele recua. Barra. Você acerta a perna dele. Ele cambaleia. Cabo elétrico. Você arremessa esperando que haja corrente. Isso dá um segundo de vantagem. Vem, Gabriel, a saída. Léo grita. Vocês correm para um buraco na parede que leva à floresta. Rolam pelo barranco e fogem. No galpão, a silhueta de Michael Myers aparece no buraco. Ele não corre, ele observa. Vocês escaparam. Por pouco. Mas por quanto tempo? O que vimos naquela fábrica não deveria existir. E ninguém nunca explicou como era possível. A ciência finalmente descobriu a criatura real por trás da lenda dos unicórnios. E ela é assustadora. 1. O unicórnio siberiano. Elasmotherium sibiricum. Este é o relato mais próximo da ciência. Existiu um animal real. Um tipo de rinoceronte gigante que viveu na Sibéria. O que era? Um animal enorme, peludo, com um único chifre gigantesco, de até 2 metros na testa. A prova. Fósseis comprovam que ele viveu ao mesmo tempo que os seres humanos primitivos. Pesquisas recentes indicam que ele pode ter sobrevivido até cerca de 39 mil anos atrás. O mito. É muito provável que as histórias de unicórnios tenham surgido de ancestrais humanos que viram essa criatura e passaram o relato adiante através de gerações. 2. O chifre de narval, o unicórnio do mar. Durante a Idade Média e o Renascimento, reis e papas compravam chifres de unicórnio por fortunas, acreditando serem verdadeiros e mágicos. O que era? Na verdade, eram dentes de narval, uma baleia ártica que possui uma presa longa e espiralada que sai da cabeça. A prova. Existem vários desses chifres em museus e tesouros reais, como o trono da Dinamarca. Na época, os vikings e mercadores vendiam esses dentes, dizendo que eram de unicórnios terrestres, para inflar o preço. Foi só no século XVII que a ciência comprovou que eles vinham de um animal marinho. Resumindo, o unicórnio da fantasia nunca foi encontrado, mas o rinoceronte gigante siberiano e o narval são os culpados por essa lenda ter durado tanto tempo.